Estamos aqui ao vivo para um bate-papo com a atriz Larissa Nunes, que recentemente estreou em Coisa Mais Linda, série da Netflix. Estamos aguardando. Já já a gente vai bater um papo sobre a atriz, sobre esse momento, sobre a vida, sobre a arte, sobre as questões que interferem diretamente no processo criativo dos atores e das atrizes durante a partir do momento que um personagem lhe chega às mãos para que o ator e a atriz possa desenvolvê-lo. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a atriz Larissa Nunes, que, repito, recentemente teve Coisa Mais Linda da Netflix. Larissa é uma grande amiga, querida, e acho que vai ser uma conversa bacana que a gente vai ter. Vamos esperar ela entrar para convidá-la. Tudo bom, Rosana, Adriano, pessoal chegando. Bom tê-los aqui mais uma vez. É a nossa penúltima live. Boa noite, Sueli, Diego, Eliel. Agora, hoje é a nossa penúltima live. Amanhã a gente termina com o ator Alexandre Tigano. E vida que segue. Vamos. Mas foi bom trocar com muita gente querida, manter o coração aquecido, manter a mente atenta em momentos tão difíceis como esse. Foram dias de conversas muito saborosas e eu acho que hoje também será com a Larissa, que já está aí dando tchauzinho. E agora falar diretamente para você, Larissa. É um prazer poder bater esse papo contigo, uma pessoa que admiro, não apenas pelo talento, mas pela pessoa que você é, pelo trabalho que você desenvolve, pela atriz, pela mulher, e obrigado por ter aceito esse convite. Vamos lá chamar a Larissa para conversar com ela e ver para dizer para nós. Olá! Oh, E aí? e aí? Tudo Tudo bom? certo? Tudo Tá bem, e linda! você? Esse cabelo Mas é maravilhoso. claro! Mas é Me novo, eu não tinha preparei visto para esse ainda. momento. Mas é novo, né? É novo, você sabe que essa quarentena estou mudando de cabelo todo dia. É a vontade de sair. Bom para quem pode mudar de cabelo todo dia. Só tenho ou careca ou não careca. Só tenho duas opções. Você tá deixando crescer também. Agora eu tô deixando, mas já raspei, tirei barba e já tingi de roxo com as minhas filhas. Foi uma Amo. festa. Mas agora, Maravilha. tudo bom? Tudo certo, tudo caminhando na medida do possível, né? Medida do Esse possível, momento né? aí tão difícil. Estamos aí, Estamos aí, andando. né? Tentando também a gente, como atores, atrizes, se reinventar, né? Sim, é um Para momento de aquilo muita reciclagem de tudo, de tudo, tudo, de tudo. né? E a gente não sabe como isso termina, né? É uma história que ainda tem um tempo para se. Uma demanda ainda de tempo em que a gente vai ter que ter muita paciência e que, enfim, as pessoas se conscientizem no problema que a gente está vivendo. Mas eu queria Uhum. saber, para começar, né? E às vezes eu tenho chamado pessoas que são queridas, que eu gosto muito, algumas eu já trabalhei, outras não, mas que, enfim, a gente gosta de conversar com quem a gente gosta. Ai, Então, sim, obrigado por ter aceito. é recíproco, Luiz. Obrigado. Queria saber você, Larissa, como é que foi? Como é quando começou, né?
Além de Uhum. atriz, eu sei que você é cantora, mas quando foi isso? Quando, pá, fui. É muito difícil dizer exatamente que data, que Hum, momento, mas eu acho que eu sempre fui uma criança muito imaginativa. Uma coisa que eu sempre gostava de cantar e de imaginar mundos, assim. Eu não era muito. Eu não tinha muitos amigos, porque eu ficava muito tempo em casa, minha avó não enxergava. E em casa eu fui encontrando os meus universos, assim. E acho que a música foi o primeiro disparo para eu encontrar a arte, sabe? E aí, desde então, eu sempre fiquei escrevendo música, fazendo poesia e tentando musicar a poesia. Então, sempre foi meio que uma coisa minha, assim. Nunca foi algo da minha família investir, sabe? Nossa, ela precisa ir num programa de calouro, Raul Gil, nada disso, assim. Sempre foi uma coisa muito minha. mas uma coisa sua, que idade isso? Que você Eu lembra que... me entendendo por gente, assim, uns 6 anos, 5 anos, eu já tinha coisas, já tenho memórias, assim, dessa brincadeira artística, de tentar fazer sempre alguma coisa na área da arte, pintando, cantando principalmente. E eu gostava muito de como eu aproveitava o fato da minha avó não enxergar e eu ficava fazendo essas coisas na frente dela, assim. Eu inventava muitos mundos, eu tenho muito dessa memória de estar brincando e, sei lá, com cabo de vassoura, fazendo de que era cantora e tal. E a minha avó, assim, fazendo as coisas dela, sentada e tal, e eu brincando com isso, assim. É uma brincadeira muito recorrente, assim, na minha memória. Acho que eu poderia. Com 6 anos, 5 anos. Acho que. Mas já tinha isso enfim, ele pode ter vários significados, né? Mas e 6 anos é uma idade muito, né? Você era muito jovem. Mas É, depois de um tempo já veio junto um sonho, uma projeção, um desejo que ia muito além dessa brincadeira. isso se deu principalmente quando eu entrei para o segundo, para a segunda fase do fundamental, né? Nono ano, indo para o Uhum. ensino médio. Aí eu fui entendendo que eu poderia ser cantora. E eu acho que eu demorei um pouco para me ver fazendo, mas quando eu me vi, eu queria muito aquilo. E eu acho que eu fui muito influenciada por uma cultura que estava chegando também, uma cultura do hip hop, uma cultura da cena do pop. Então, várias coisas foram me atravessando e eu decidi que eu queria ser cantora antes de ser atriz. Foi meu primeiro passo. E eu gostava muito de gravar coisas. E aí eu passei a gravar coisas com meu celular e aí eu ia postando, mas depois apagava. Não era com frequência. Não fui uma artista também que apareceu na internet, assim. Eu fui postando coisas, achava zoado, apagava. Então tinha essa dinâmica de tentar fazer algum sucesso, mas ainda com muita timidez. E Mas aí já fui me tinha, mas já entender. tinha, mas como você falou, já tinha a questão da atriz ali, meio que É, com, também conflitando. com 14 anos eu entrei no meu primeiro curso de atuação. Na Em escola? 2000 Não, foi um projeto do SESC. Quando me mudei para o centro de São Paulo, eu conheci o SESC Consolação e ali tinha um trabalho da Tatiana Valério maravilhoso chamado Tribo Urbana. E lá a gente fazia várias atividades e foi ali que eu me introduzi no teatro. Tanto é que a minha primeira peça da vida foi a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo do Brecht. E foi uma experiência muito bonita, assim, porque foi bem marcante, tinha música, eu podia trazer a minha música e o meu gostar ali, e a gente cantou várias coisas nessa peça. E aí eu entendi que dava para eu ser atriz e cantora ao mesmo tempo. Mas a primeira paixão mesmo, que era a música, eu fui entendendo se eu ia seguir esse caminho ou não durante o ensino médio. Foi ali que eu fui Mas, entendendo esses caminhos. mas no teatro você, com 14 anos, foi estudar, né?
Obviamente você Sim. entrou num curso como cantora música, você foi procurar nesse período também se aprimorar, conhecer mais, estudar, ou foi mais intuitivo? Sempre foi mais intuitivo o meu caminho na música. Eu passei por alguns projetos muito rapidamente. O projeto Guri foi um deles, que eu aprendi teoria musical e tudo mais. Daí na escola a gente tinha um projeto também de uma orquestra de câmara. E aí foi lá que eu aprendi clarinete. E aí foi um prazer que foi aparecendo, mas não era bem aquilo. Eu queria cantar, mas foi importante aprender o instrumento para que eu pudesse me entender um pouco mais na música. Mas eu nunca fiz uma formação musical. Eu nunca tive uma formação musical de um curso livre, que seja assim, uma formação de música, eu nunca tive. Eu fui ter essas experiências formais de professor, canto, não sei o quê, quando eu entrei na EAD, quando eu me formei como atriz. E ali a gente tinha um estudo de canto Sim, e de mas aí música e tudo. Foi foi um depois, tempo bem depois. depois, né? Bem depois. Mas o que eu queria entender, como a gente está, a ideia do subtexto é cavar um pouco mais, né? Essas lembranças. Como atriz e cantora, você tinha noção aonde você queria chegar? Ou o que você queria? Porque é uma profissão, diga-se de meu pai falou, Difícil pra caramba. você quer ser poeta e vai viver do quê, né? Eu Mas, vivi essa mesma questão aqui em casa também. Era uma coisa. Minha mas você tinha mãe já nunca. uma, era só uma vontade de experimentar? Você tinha uma necessidade de expressar algo ou um sonho? Você lembra de alguma Uhum. coisa? Eu tinha essa coisa do sonho, de realizar um sonho, a princípio. E quando eu me via profissionalmente fazendo arte, ainda tinha muito esse lugar do. É um sonho que desde criança eu tive, deixa eu realizar isso. Era uma coisa muito de ter que cumprir algo. Né? Eu queria fazer aquilo acontecer, sair da minha imaginação e materializar aquilo. Mas eu fui entendendo a dinâmica que é uma vida de artista, assim, que sabe, é muito difícil e eu passei por várias dificuldades, tanto da minha família não entender qual que era a minha escolha, e tanto de eu mesma não entender direito a minha escolha, porque foi algo que eu fui seguindo muitas intuições ao longo da. Eu saí do ensino médio também seguindo algumas intuições, até o momento em que eu precisei parar. E aí foi um momento de ato mesmo que eu vivi antes de entrar numa escola de formação de atores e tudo mais. Eu vivi um tempo que eu vivi um ano sem fazer nada disso, sem fazer música, sem fazer teatro, sem fazer nada. Foi E o ano que eu precisei. você foi trabalhar em alguma outra coisa? Você chegou a trabalhar em alguma outra coisa? O que você fez? Foi. Eu fui jovem aprendiz durante 2 anos num Uhum. banco. E logo depois eu saí de lá e fui fazendo alguns freelas de garçonete. Trabalhei também numa escola de atores. Olha que loucura. Eu trabalhei como recepcionista numa escola de atores. Foi bem curto, um período de 3 meses, mas eu tava lá vendendo cursos e não fazia teatro. Não fazia teatro, não ensaiava, não fazia nada. Eu tava lá trabalhando e aquela coisa, né, de estar muito perto de um universo que eu já estava apaixonada, mas ali naquele momento eu senti que não era para. Eu precisava ter algumas outras escolhas no caminho. Minha mãe falou muito desse plano B, o plano B, a sombra do plano B. Aí eu falei, ok, eu vou viver esse plano B. E aí eu fiz um ano de jornalismo durante esse período dos trabalhos diferentes. E foi um ano de muito aprendizado também, mas eu realmente entendi que não era a minha área, não era aquilo que eu queria para mim, porque não era uma paixão. E aí eu fui entendendo o que de fato faz sentido para mim. Eu acho que o que fazia sentido era seguir uma paixão naquele momento, algo que estava desde sempre comigo. Então, eu precisei de um tempo para entender que era aquilo, sabe? Precisei fazer Quando, esses. quando você fala em paixão, né? Você fala em algo que vai muito além da razão, né? Se vai ganhar dinheiro, se vai conseguir viver, ou seja, a gente faz Sim. aquilo que a gente gosta. O que, enfim.
Eu acho fantástico, né, a gente ter essa possibilidade, por mais difícil que ela seja. E Uhum. você, obviamente, deve ter tido muito mais dificuldades, né, durante essa sua Sim, jornada. Você falou da sua avó, mas você não morava com a sua avó só, você morava com com a minha os seus mãe. pais, com a sua mãe e sua avó, Sim, eu fui criada com minha mãe e com a minha avó, meu filha pai. única. Dentro desse contexto, sim. Eu tenho um meio-irmão, mas ele não. Eu não fui criada com ele, a gente não tem contextos muito próximos. Ele já é mais velho do que eu, então tem a vida dele e tal. Mas eu fui criada como filha solo, né? E por uma mãe solo também, e a minha avó também. Então foi um trabalho de mulheres, assim, a De minha formação. mulheres, Sim. de mulheres. E sua mãe faz o quê? A minha mãe hoje estuda psicologia, mas ela é formada em administração, sempre trabalhou na área administrativa, já passou por vários tipos de empregos variados, assim. Mas hoje ela está seguindo o sonho dela, que é estudar psicologia. Mas na época ela E estava fazendo o quê? Na época que você bateu assim o martelo, minha mãe, na vou época, viver ela trabalhava como analista de fraude e de... analista fraude de cartão de crédito, Ah, tá na lista de fraude. analista de Não fraude. conhecia. Hoje também é uma área bem desenvolvida na TI, no TI e tal. E a minha mãe, ela trabalhava, sempre trabalhou a vida toda para me criar e para ajudar minha avó. Minha avó ficou impossibilitada de trabalhar muito cedo. Minha avó perdeu a visão. Ela não nasceu sem enxergar, ela foi perdendo ao longo dos trabalhos que ela foi tendo na vida dela e ela teve um acidente de trabalho que deu glaucoma e tudo mais. E foi se desenrolando assim. Então, é um caminho muito de mulheres, assim, a minha formação. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito rígida comigo nesse sentido de, ok, você quer seguir esse caminho, então você primeiro precisa passar por todos os outros. Uma coisa meio assim, sabe? Ter muitas, desenvolver, sabe? Pensar em crescer e tudo mais. Então, eu tive uma certa resistência no começo dessa jornada. ela não foi logo de cara, bora lá, Não, vamos ser atriz, vamos ser cantora, não. Até e a porque é pela vida... minha realidade também, Luiz. Eu sou uma mulher preta que veio, eu sou de origem periférica, vivi uma mobilidade, uma pequena mobilidade social de migrar para o centro de São Paulo e ter mais acesso a teatro, a cultura, a cursos e tudo mais. Só que é isso, assim, eu não venho de uma estrutura muito abastada para tomar essas escolhas E o que é com importante os olhos dizer, fechados, enfim, né? o que é importante dizer, e você me corrija, é uma conquista extremamente sua, nada caiu assim na tua cabeça, né? Não, de É jeito uma nenhum. briga, ou seja, a gente já tem, né, o problema do preconceito na minha época, né, no século passado, em querer ser artista, né? Se minhas filhas virassem e falassem, papai, quero ser atriz, bora lá, mas vamos estudar. Vamos lá. Mas você teve, né, uma condição de enfrentar dificuldades e conseguiu, Estou, né? estou passando por. Né, a gente vai vivendo o processo de Sim. uma coisa de cada vez, mas sim, passei por bastante coisa. Foi Se bastante coisa. fazer uma pergunta escrota, escrota no sentido de, Eita! ó, não, assim, se você tivesse que escolher, alguém te pusesse na parede, Larissa, ou você será cantora ou você será atriz. Você tem que Ai, meu escolher. Deus. Para. Não, é uma brincadeira, é um jogo. É um jogo. Não, ninguém vai fazer isso. Mas e Ai, aí? mas olha, E é aí? difícil, sabia? Ah, mas. É como escolher filho. Qual o filho mais legal? O fulano ou o ciclano? Ah, vá. É Escapar da assim. resposta. Imagina! Imagina você escolher entre suas duas filhas. Não Não, não dá, tem não é nada a ver com possível. filho. É trabalho, é carreira. Filha é Sim, filha. sim, sim. É. Eu acho que Daria para escolher? Tudo bem, vou mudar. Daria para escolher? não, não. Hoje não. Talvez eu me permito muito pensar em mudanças, assim, pensar em algum momento da minha vida eu senti que, ok, ser atriz foi legal, mas agora eu quero só fazer minha música. Beleza.
fazer música foi legal, mas agora eu só quero fazer música para minha, sei lá, para minha família. Você E poder quero, optar. sim, eu Você tem deixo o caminho medo? muito aberto. Você tem, pelo que eu conheço, enfim, né? A gente trabalhou lá no Coisa Mais Linda e no espetáculo que você fez na EAD também era um Uhum, musical, ok? sim, uhum, Você cantava. cantava. Você tem receio de ser marcada como uma atriz que tem, que é maravilhoso você poder ter esses dois, né, essas duas polaridades muito latentes, mas marcada como uma atriz que, né, Uhum. está muito ligada à música, então os personagens que a Larissa possa vir a ter tem que estar ligados a esses universos paralelos. Eu nunca parei para pensar isso, assim, na real. Dentro do universo do teatro, a gente tem aquelas brincadeiras, né? Tipo, ela faz musical, ele faz isso, ela faz isso, não sei o quê. Tem sim essas brincadeiras, e eu acho que tem a ver também com algumas visões que as pessoas têm sobre os atores, né? E, infelizmente, quando a gente passa a ser reconhecido por um trabalho recorrente, os rótulos eles começam a aparecer, e aí vem tudo sem dó, né? Vem tudo. Se é isso, então ela só faz isso, então vamos esquecer ela para outros trabalhos. Eu me sentiria muito desestimulada se uma potência minha me levasse para o contrário, para a força contrária, sabe? Um trabalho, a música, que é algo que para mim é muito inspirador e que me move, pudesse ser um impeditivo, assim, um impedimento para que eu me descubra em outros lugares sendo atriz, sabe? Eu acho que eu me sentiria muito desmotivada se alguém me colocasse assim, nessa posição. Não, mas levando-se em consideração que na própria série, você não está ali só a serviço da música. Existe atriz Uhum, dramática que, né, que uhum. tem uma Tem uma potência muito história, grande né? e que canta, né? Não é, puxa, vamos pegar uma voz e, né, seja lá o que Deus quiser. Não é isso. Uhum. Você demonstra essas duas virtudes, né, dentro do processo, que às vezes no musical do teatro isso possa minimizar dependendo do musical. O musical ele Uhum, tende a uhum. ter a música como o grande carro-chefe, né, Sim. da sua dramaturgia, que não é o caso da série. Quais outros espetáculos você já fez de teatro, fora esse do Brecht na escola? Você deve ter feito outros. Uhum. Eu trabalhei em 2015 com o Lee Taylor. Nós fizemos um trabalho num curso chamado NAC, que é o Núcleo Lá de no Artes teatro onde ele Cênicas. dá aula, Ele, no na teatro verdade, dele. o projeto em si, ele passa por várias residências. Na época que eu fiz, tinha uma residência na Unesp, no Instituto de Artes, aqui de São Paulo, e na Casa das Caldeiras, aqui também em São Paulo. Né? A gente dividia esses dois espaços de ensaio e de curso. Mas o NAC, hoje, ele tem residência, se não me engano, na Galeria Olido. E o Li, juntamente com o Hércules Moraes, fazem esse curso, ministram esse curso, que é um curso livre, mas foi ali que eu tive minha primeira peça profissional, com, né, direito a tudo, temporada, bilheteria, tudo isso. E a gente fez Doc Educação, que era uma peça que falava sobre a realidade da escola pública no Brasil. E a gente partiu de relatos de professores, alunos, funcionários, pessoas próximas dentro desse universo da educação pública. E com base nesses diálogos, né, nesses relatos, a gente construiu um espetáculo. E esse espetáculo ele ficou em cartaz na Funarte. Logo em seguida eu entrei na EAD e aí eu tenho uma pequena carreira aí de processos que foram acontecendo na EAD. E aí, dentre eles, eu já fui dirigida pela Isabel Sete com uma peça chamada Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias, que é um texto do Matei Wisniewski, que é maravilhoso, que fala sobre várias questões muito urgentes, como imigração, racismo, xenofobia. Então, foi um espetáculo que eu pude ter muitas descobertas como atriz. E também foi um espetáculo, especialmente,
que me marcou na EAD, porque eu tive um trabalho de voz em cena, e não, eu não digo a voz cantada, voz para música, mas trabalho de cena, de voz, muito importante com a Bel. E aí a gente foi fazendo isso, e aí depois a gente foi passando por alguns processos com outros diretores. Trabalhei com a Silvana Garcia, também num espetáculo chamado A Procura de Emprego, do Michael Vinaver. E a gente também fez Tiche Viana, que foi minha última peça na EAD. Nós fizemos uma peça autoral chamada Clandestinos, que se saiu como um musical. A gente foi trabalhando com a linguagem da comédia dell'arte. E aí a gente foi se desdobrando e ela foi trazendo coisas, a música foi aparecendo. E aí, durante esse processo, eu já estava engatada para a segunda temporada de Coisa Mais Linda. E aí eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Foi Aí você ficou louca, tudo. Eu fiquei louca. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, é o que importa. Louca no bom sentido, né? O caos reinou. Mas é do caos que surgem coisas geralmente bonitas. Nessa coisa do teatro, né? Eu também venho do teatro. A gente tem... A Coxia é um lugar muito... Eu não conheço o teatro da Funarte, né? É palco italiano que você fazia. Tem salas e palco italiano. Eu fiz em sala. Eu fiz uma sala multiuso. Sim, mas tinha a sua coxia, tinha o seu camarim. assim como na... Na EAD também. Qual a tua sensação? Você consegue descrever a tua sensação? Toca o terceiro sinal, às vezes não somos os primeiros a estar em cena, ou às vezes já estamos em cena. Após o terceiro sinal, um pouco antes de você entrar em cena, que é completamente diferente do cinema, completamente diferente da TV, porque você já está em cena quando lhe dão ação, né? Você não tem onde você, né, fazer os seus né, os meus negócios, momentos solitários. É uma equipe de 30 pessoas ali, olhando a ação. Chora, né, querida? Dá sempre um jeito, mas é difícil mesmo. Qual assim, você consegue descrever a sensação que te dá? Cada espetáculo é um espetáculo, cada plateia é uma plateia. Instantes antes de você entrar em cena no teatro? Varia muito do dia, do momento, da situação, daquele... Como que eu cheguei no teatro. Eu tenho uma coisa de chegar antes e me alongar. E às vezes, quando eu tô muito nervosa, eu faço aquela atriz que talvez seja um pouco chata pro pessoal, que é aquela que começa a falar. Sabe aquela que fala, tá sempre falando? Isso é nervosismo. Uma amiga minha, ela fala, ela tá nervosa hoje. Porque ela tá falando demais, assim. Mas eu acho que tem um momento de silêncio que vem dentro de mim e de uma palpitação que assim, é do peito, é do coração e do estômago. Eu sinto meu estômago. E boa parte, quando eu entro em cena, eu tento me concentrar nesse corpo e nesse funcionamento do corpo, né? O que ele tá falando comigo. Então, eu começo a prestar atenção em todos os barulhos internos do meu corpo. Desde a da barriga que começa a embrulhar, e eu sinto exatamente o embrulho mesmo, é um blô que aparece, e a palpitação, que aparece bastante. E é sempre uma coisa, né, de estar ali naquele escuro e ir para uma situação, assim. Principalmente as peças que tá tudo escuro e eu preciso entrar em cena quando tá tudo escuro. Então, tem coisas, assim, detalhes que a gente fica com uma sensação corporal muito grande, assim. Eu faço muito isso, de me escutar e eu acabo escutando tudo que está acontecendo aqui dentro mesmo, biologicamente mesmo. É muito doido. Que é uma sensação diferente quando você está já na posição antes de ouvir a ação do diretor. Eu tenho a sensação de que quando você está num set, parece que você se concentrar, ele parte de princípios diferentes, né? Porque talvez no teatro a concentração lá está dentro de si. Você precisa prestar atenção em você, só em você. E quando você está num set, não sei, é o que eu tenho percebido nas minhas entradas nesse momento, assim.
é um lugar de você dividir a atenção. Existe uma pequena disputa entre você estar concentrado em si mesmo e nos outros. No diretor, na galera do som, no que você precisa fazer, no copo que você precisa pegar. Então, eu acho que existe uma mini disputa de concentrações quando você está no set de filmagem, por exemplo. Eu acho isso interessante, eu tenho reparado um pouco nisso, né? Não sei. No Tenho teatro você sentido também, isso. no teatro você também tem coisas a executar, né? Mas no Sim, set você não tem plateia. No set você não tem é. plateia. Você não tem essa troca de energia que no teatro as pessoas saíram de casa, estão lá para te ver. No set é uma equipe que é quase que todos em cena, fazendo com que Uhum, funcione aquilo que você está executando, seja a luz, seja a sim, câmera, seja o cenotécnico. Você não tem plateia, você não tem sim. essa troca imediata que é fantástica, né? Diria E já que, um, um ator disse assim, existem boas e más plateias, né? Tem plateias que você sente que vem e tem plateias que não são tão receptivas. elas vão chegando. Então, e também tem essa coisa, né, de uma das coisas que apareceu muito nas discussões do meu grupo é se o teu, assim, o mood da plateia, se o humor da plateia contagia um espetáculo ou não. Isso é uma das coisas que a gente sempre que eu sempre me perguntei assim muito, porque às vezes você chega com tudo e a plateia tá meio flat, sabe? Tá ok, tá tudo bem, tá caminhando. Vamos ver o que esse povo vai fazer, sabe? Mas tem outras plateias que já chegam com tudo e você se surpreende também. Você fala, caramba, a galera tá. Eu faço isso aqui, a galera tá interagindo, sabe? É muito E te interessante. alimenta, te autoalimenta. Que é Muito, diferente no set. No set é quase tá todo mundo aqui o tempo todo. Só ali muito. te observando, torcendo, lógico, mas essa Uhum. troca, pô, a plateia tá vindo, isso vai me alimentando, é quase inexistente no set. É uma energia Sim, é uma outra completamente diferente, dinâmica. só que a descarga emocional, geralmente, se não é mais intensa, é tão intensa quanto o teatro. E aí Sim. a troca tem que ser, né, você, a colega, o colega, para fazer com que aquela Uhum. magia seja captada pelo olhar mecânico da câmera, né? É uma loucura. Sim. Não é fácil não fazer cinema, nem TV. Não é Não, mesmo, não é não, mesmo. Eu não. tenho reparado isso agora e é uma experiência muito é muito novo mesmo entender essa dinâmica sem você se perder. E uma das coisas que a gente sempre trocava de ideia, né, Luiz? Como, como entender esse meu lugar concentrado, mas também não perder o foco e o que é estar num set de filmagem. Porque é totalmente novo mesmo você olhar para uma câmera e é com ela que você está interagindo e todas as coisas que você está movimentando, as sensações que você está movimentando, tem a ver com olhar para aquela câmera, às vezes. Tem a ver com a posição. Às vezes, não adianta eu olhar para você como se você estivesse aqui, frente a frente, porque na verdade está acontecendo uma coisa daqui, de trás. Então, essas dinâmicas que são novas para mim, eu tenho alimentado muito e tentado fazer os, né? Como é que a gente faz isso acontecer, não só no teatro, mas também no set de filmagem? Falando em trabalho, queria tocar um pouco no assunto do momento que a gente está vivendo, né? Uhum. Né, por mais recente que seja a sua carreira, que é recente já, mas já intensa, né? A gente vive, né, à espera. Acaba um trabalho, vamos esperar que venha outro. Então, esse momento de reclusão é um habitué nosso, Uhum. né? De Uhum. estar em casa, elaborando projetos ou pensando, né, estudando. Uhum. Uhum. Primeira coisa que eu queria saber de você, não que sejamos melhores nem piores do que ninguém, mas exercemos a sensibilidade de forma quase que cotidiana, né? Uhum. O que isso que está te causando ver pela janela da tua casa, pelas notícias que aparecem na TV, como atriz? O que isso te. Para onde isso está te levando? Não apenas a doença, mas também aquilo que os nossos pares,
que são as pessoas, têm realizado num momento tão difícil. São sentimentos muito, muito diferentes, assim, também a cada dia que passa. Porque eu, como atriz, eu tenho a sensação de que para você estar bem, um músico, quando ele afina o instrumento dele antes de tocar, ele tem um tempo antes de tocar, ele precisa estudar cada lugar, cada posição de um violino para ele poder se entender com o violino. E todas as vezes, não importa se ele está há 50 anos trabalhando com isso, tocando violino, ou há 5 anos, ele vai ter um momento do preparo antes de tocar. E como atriz, eu fico me perguntando, e é uma pergunta real, assim, que eu jogo aqui, porque eu não faço ideia, eu tenho tentado me organizar e entender a cada dia, como que o meu instrumento, que por vezes é o corpo, mas nesse caso é o olhar, como que eu afino o meu olhar nesses dias? Que eu não saio de casa, por exemplo, que eu não vejo outras pessoas, por exemplo, que eu não vejo pessoas, né, nos atos cotidianos. O que eu estou fazendo para exercitar esse olhar, para que eu não perca também essa sensibilidade? Porque eu não sinto que é uma sensibilidade mágica. Eu não acordo sentindo as coisas. Eu não acordo sendo a pessoa à flor da pele. A gente constrói isso, assim. E tem dias que tá super acontecendo, tem dias que não tá, tem dias que, assim, eu preciso me ver burocraticamente, infelizmente acontece, tem dias que a gente tá mais, né, apolínea, assim, vamos fazer negócio, é aquilo, dormir, acordar, levantar, comer isso aqui, tudo bem. Mas a maioria dos dias a gente tem se movimentado para ser sensível. Então, olhar para a janela, olhar para as notícias, essas coisas elas me sensibilizam, mas ao mesmo tempo eu sinto as impotências do que é o estado que a gente está vivendo, a interdição que a gente está vivendo. Então, não sou romântica em relação ao que a gente está vivendo, sabe? Nem sempre eu acordo positiva e super assim, nossa, que lindos pássaros, não sei o quê. Mas cada dia que passa eu preciso entender essa minha sensibilidade. Como que eu construo ela durante uma pandemia que eu nunca vivi. Então, toda reação vai ser uma nova reação para mim. A sensação que me dá é que tudo bem, se nesse dia eu senti muita raiva, eu só querer fazer um bolo. E olhe lá se esse bolo der certo, porque bolo com raiva também não dá certo. Às vezes fica sovado, às vezes dá merda. Mas vamos lá, se é sobre isso, eu vou fazer isso. Se nesse dia eu consigo olhar um filme e chorar copiosamente e sentir que aquilo me tocou e que de alguma maneira eu vou olhar para o que está acontecendo na janela e transformar esse olhar, que lindo. Um dia ganho, um dia que deu certo, aconteceu. Então eu tenho ficado assim menos romântica do que no começo da quarentena, porque era uma coisa, né? Tipo, vamos olhar o lado positivo da pandemia. E eu falo, cara, que lado positivo é esse? Nesse sentido de morrem 1.000 pessoas por dia. É um Boeing caindo todos os dias, praticamente. Então, todos os dias, novamente repetindo, né? Todos os dias, eu tento olhar para essa janela e com essas sensibilidades como únicas. Cada dia vai ser único. Eu coloco muita positividade, eu torço para que as coisas aconteçam. E o meu trabalho como atriz é ir trabalhando esse olhar, essa sensibilidade, essa escuta com o mundo, né? Entendendo o que é a raiva dentro de mim nesse momento agora. O que é o prazer dentro de mim. O que é a vontade de tocar alguém que eu não posso tocar, porque, né? Então, coisas que me movem como atriz, mas que agora, como é que eu, né? Eu tenho me perguntado como eu resolvo isso. Como eu sinto isso. Então, eu tô vivendo um dia de cada vez aí, Luiz. Se você Sendo bem tivesse... sincera. Não, foi ótimo. Enfim, mas é isso. Você, acabando tudo isso, a gente tem uma soma né, de elementos que nos invadiram, Uhum. desde, né, enfim.
Cada um sentirá de uma forma diferente. Acabando tudo isso, que tipo de personagem você gostaria de fazer logo de cara? Algum personagem que você conheça que pudesse falar tudo aquilo que você, como mulher negra, prisioneira nesse contexto, sentido tudo isso? Ou que personagem você criaria para o teatro, para o cinema? O que você gostaria de, como atriz, sendo criadora, poder soltar a voz? Você saberia me dizer? Eu acho que algumas coisas, sim, mas eu não saberia te responder com detalhes que personagem seria esse. Eu Seria uma procuraria. comédia? Não, assim, o que eu quero dizer, você faria uma comédia? Você faria um drama? Olha, Mas que mulher seria comédia, já essa? pensou? Que mulher ela faria? Você tem oportunidade, você vai produzir, mas Sim. eu quero que faça um personagem assim para mim. O que poderia ser? Eu acho que, assim, eu nunca fiz comédia, por exemplo. Eu realmente tenho vontade de fazer. Não sei como faria. Mas eu acho que eu não retrataria essa personagem de uma forma dramática, melodramática nesse momento. Eu faria uma personagem que tivesse um olhar mais humanizado e mais próximo dessa humanidade que a gente está vivendo agora, que é uma humanidade também muito errante, muito contraditória, muito que está super certa no lugar, mas assim tem 1% que não bate, que tem ali uma incompletude. Então, eu faria uma personagem que tivesse esse escopo, assim, essa imagem dessa humanidade errante, mas que tenta se transformar. E faria uma personagem dentro da minha realidade como uma mulher preta, eu faria uma personagem com ternura também. Porque eu acho que algo em mim me tira muito isso. Muitos momentos da minha vida me tiram a ternura, me tiram a possibilidade de ser tranquila, né? Entendendo tranquila com muitas complexidades, mas ser ternura, ter ternura. Eu acho que personagens pretos, no caso, poderiam ter mais dinâmicas, assim, ter mais complexidades, não ser só uma coisa, não ser só forte o tempo todo. Eu faria uma personagem com essas nuances, assim, se eu pudesse criar agora alguma. Perfeito. Não Você sei se está. é coisa. Não, Pode não. pensar. Você tá em casa sozinho? Desculpa a pergunta. Sozinha? Com sua Tô com a minha mãe? mãe. Minha mãe. Sua mãe. Você tem saído esporadicamente ou liberou geral? Nada de liberdade. Assim, Nada. eu só saio para mercado e a primeira vez que eu fui no mercado grande, eu tive pânico, assim. Deu, Eu deu, ia na dá. vendinha, né? Eu ia na vendinha da Não, esquina, eu ia aqui na não padaria, incômodo, mas é. Você tem feito remotamente cenas, alguma coisa, algum exercício ou não? no início da quarentena eu ganhei um encontro, um pacote de encontros online de um curso que a Natalie Portman fez para o Masterclass. Sim. E aí foi uma imersão pequena, mas foi interessante vê-la, né, como uma atriz de tantos filmes, tantos personagens marcantes. Ela contar como foi o processo de cada personagem. Então é um curso bem completo porque ela fala todos os personagens que ela fez. Mas você assistiu, você não Eu interagia, né? assisti. Tá, Eu assisti e fiz algumas escrituras, assim, escrevi algumas coisas. tá. E além disso, Hum, faço também. Eu estou numa produção que está pausada nesse momento, então é o tempo de eu rever e rever e reler o roteiro da produção. ok. Não está fazendo cena, né? Então a Não. proposta, não sei se você já viu algumas lives, você pode negar, é te convidar para fazer uma cena comigo agora, ao vivo. E aí, Vamos lá. eu dou o tema e a gente Você dá o tema. improvisa. Claro, eu dou a situação
quem somos e Tá, determino alguns códigos de ação e de corta. Top? tá. Topo. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Primeiro passo. É uma conversa remota. É como se eu estivesse te ligando via WhatsApp. Ok? Uhum. Condição inicial. Nós somos amigos. Muito amigos. Ok? Você é a Larissa, eu sou o Luiz. Não importa, né, se nós, o que nós fazemos. O importante é que nós somos muito amigos e estamos vivendo exatamente esse momento de isolamento. Uhum. Tá? Você aí na Tá, sua casa, eu na minha. Tudo bem? E aí eu vou te ligar para te pedir uma coisa, tá. tá bom? Tá Então, bem. o ação, eu ponho a mão na minha câmera. Ô Larissa, tudo bom? Começamos. Quando alguém quiser cortar, ou seja, terminar a cena, tanto você quanto eu, seja ela para um final bom ou não bom, é só pôr a mão de novo e aí a gente sabe que a cena acabou. É como se alguém tivesse desligado. Ninguém aqui vai dar corta. Tudo Tá bem? bem. Nós Peraí, somos deixa eu... grandes amigos. A gente é muito amigo, hein? Muito Brother, amigo. muito. Tá, Vamos lá? vamos lá. Eu começo. Tirar o óculos para eu Tá ficar bem. diferente. Olha lá. Atenção. E aí, Larissa, tudo bom? Oi. E aí, Como é como é que que você tá? tá? Tô bem, tua Tudo mãe? bem, e você? Tô bem. Tua mãe tá Oi? bem? Tua mãe tá Tá bem? bem, tá Né? bem. E você? Como é que tá, sua esposa? Estamos levando aí, estamos, né? Estamos, à medida do possível, né? Possível da medida. Deixando esse barco carregar, esse barco navegar. Mas eu tô te ligando, né? Que eu tenho uma coisa bacana para te falar. E você, como minha amiga, não aceita um não como resposta, tá? Eita, mas como assim? O que é? Olha lá, fala baixo. A Carla não pode saber, nem as meninas. Eu Hum. tô, eu tô organizando uma festa. 200 pessoas, mais ou menos, num sítio aqui perto de São Paulo. Festa arrebentar. E, pô, Mas pra quando? queria, queria te Mas pra convidar. quando? Agora, final de semana. Hoje é quinta, sábado. Olha, boca livre, boca Você tá livre. louco. Você tá louco. Boca, peraí, boca Mas como assim você livre. vai fazer uma festa agora? Você não tá entendendo? Você tá vendo a TV, Luiz? Ou você quer Ô, que eu te Larissa, mostre umas Larissa, coisas, Larissa, links? lá não vem com esse Hum. papo, não vem com ideologia Como assim Brasil não vem com esse nenhuma. Não papo? vem Como com ideologia. assim? Você tá É uma louco? festa, uma festinha, meu. Festinha. Vai estar toda a galera, Que vai estar os galera? carinhos, os, os amigos. Porra, todo mundo topou. Eu não, Eu eu tô não, todo mundo muito eu não idiota, posso porque fazer tá uma festa. errado isso, Luiz. Posso, assim, se eu puder falar alguma coisa, além de não querer ir, eu acho muito errado você fazer isso agora. Na boa. Tipo, é errado. Porra, tá com medinho, meu? Tá Não, com não é medinho? medinho. Eu Tá com acho que a medinho de gente uma tá numa situação gripezinha? que para Tá fazer com medinho festa de uma você tem que estar muito gripezinha? bem. Você tá com medinho de uma gripezinha, pô? Você é jovem? Gripezinha? É. Porra, fica. Pô, você é jovem. Eu que teria A que ter Carla sabe medo. disso? Você sabe, ela sabe que você vai dar uma festa, não sabe, né? Ninguém vai saber, né? Tô te convidando na buena. Faz quanto tempo tu não vai numa festa, beber, pá, outras coisas, uma parada, sabe? Aquelas paradas, né, de artista. Cara, você é muito sem noção, Luiz. Assim, alguém já te falou isso ou você precisa que alguém diga? Eu tô dizendo isso pra você, tá errado você fazer isso agora. A gente tá fazendo Pô, um isolamento social, a gente precisa ter noção do que a gente fala. Eu acho que se você veio pra me ligar, pra falar e convidar, pra fazer festinha, eu não sou essa pessoa, tá bem?
Eu acho Você que você vai me tem que dar... botar um pouco a mão na consciência, Se cara. põe no seu lugar, você é uma menina, fica dando lição de moral pra mim. E você é uma pessoa mais velha do que eu e você não sabe o que você tá fazendo, cara. Você quer fazer uma festa com 200 pessoas no meio de uma pandemia mortal, velho. Você fez teste, por exemplo, pro Covid? Não Então, fez. que teste? A gente vai fazer aquele Eu acho testezinho isso muito ali do privilégio, assim, muito sanguinho. A gente vai privilegiado ter o você. testezinho do sanguinho, Larissa. Para com isso. Você é Para muito de ser medrosa. privilegiado, Vamos cara. viver. Só... Vamos viver. Vamos viver. Você não vai viver se você fizer uma festa com 200 pessoas. Você sabe disso, né? Tá tudo armado. Tá tudo esquema. É impossível de Cara, alguém que sem descobrir. noção, velho. Por que você tá me ligando pra falar essas coisas, hein? Eu quero que você vá. Eu Não, quero que mas eu você não vá. vou pra essa festa, que sem noção, cara. A gente tá no meio da pandemia. Eu tô há 120 dias sem sair de casa. Pô, é Eu tenho oportunidade para familiar na linha sair. de frente. Eu tenho Oportunidade familiar na para linha de sair. frente, Luiz. Luiz, você sabe o que é você ter familiar na linha de frente? Trabalhando em hospital? Ficando o dia todo? Pra você pode ser balela, mas pra mim não é uma realidade. Pra um monte de gente é realidade. Sem Pô, noção, mano. você vai botar Você água é no muito meu chopp. privilegiado, Tu velho. vai Sem botar água no meu noção. chopp. É, Otávio, vai botar água que no meu papo chopp. é esse, cara? Presta atenção no que você Tu é tá minha melhor falando. amiga e você não vai. Que bosta, Aposto que você é porque assim, é uma aposto situação que que tu é é tão capaz. complicado, viu? Você tá Aposto que muito tu é sem capaz de noção. dedar. Aposto Quê? que tu é capaz de dedar. De falar pros Eu não vou caras. dedar. Você mesmo vai se dedar, porque você vai fazer uma festa com 200 pessoas. Você acha que ninguém vai Ah, vá, filmar? Você acha que vá. ninguém vai fazer a resenha? Vai tirar foto da Vá, resenha? vá, vá, Você é muito vá. sem noção. Pensei que tu fosse mais corajosa, sabe? Pensei Pensei que que você você fosse fosse mais mais arrojada. inteligente, que você tivesse mais noção do que a gente está vivendo. Mas não. Talvez aí na sua casa o Ai, Covid tá não tenha chata, chegado. tá Faz a chata. festa quando a vacina chegar. Ou Ah, a que vacina vacina, o deve ter caralho, chegado para porra. sua Que casa, para sua festa vacina. aí, né? Que vacina. Eu quero curtir agora, porra. Eu não quero curtir na Curte então, vacina. curte amanhã, depois, se você precisar de algum Então, respirador, e- as pessoas também vão falar a mesma coisa para você. Curte aí na cama, parado, sem respirar. tu é negativa, hein? Eu Tu é não sou negativa pra negativa, é ter caramba. realidade do momento. Você quer Tu é fazer uma negativa. festa para 200 pessoas, cara? Você tem noção do que é isso? Tu é muito alarmista, que nem essa mídia hipócrita. Bota na tua cabeça, é uma gripezinha, não vai te acontecer nada. Você é A muito sem gente noção, mano. mantém, se você quiser, a gente mantém um distanciamento social. Que escroto. Você é muito do escroto, Luiz, quando você fala isso, mano. Você é muito do escroto quando você fala isso. Você não tem noção que as pessoas estão passando agora. Eu queria que fosse um familiar seu. E você é Eu tenho uma chata. amiga minha que perdeu a mãe dela e perdeu familiar por conta dessa gripezinha que você está falando. Ela Essa devia ter gripezinha tem algum nome, problema. ela se chama Ela devia ter algum Covid-19. problema. Ela devia Essa ter algum gripezinha se problema. chama Covid-19. Se você não tem noção do que tá acontecendo, problema seu. Eu não vou Devia ter nessa algum festa. problema, E essa se tua alguém, amiga. e se mais alguém, tô jogando a real pra você. Se mais alguém que eu conheça esteja indo pra essa festa, eu vou expor na internet. E foda-se. Tu é mó dedo duro. Tu é Eu não mó sou dedo duro, é o cagueta. mínimo que eu tenho que fazer. Você quer Cagueta. fazer resenha? Então vamos chamar a resenha. Vamos mostrar pra todo mundo a resenha que você vai fazer? Quer saber? Eu vou fazer essa merda. Vou fazer. E se alguma coisa vazar, eu sei que foi tu. E aí se te prepara. Eu sou a Porque de última amigo, pessoa. Cara, amiga olha, pode eu virar acho que eu sou a última inimiga. pessoa que você deva realmente se preocupar. Você tem que se preocupar com as 200 pessoas que você tá pensando em chamar pra sua festa. Todo mundo topou. Eu não tô obrigando a ninguém. Ninguém vai Todo por mundo gado, obrigação. Vai para se bando de gado, divertir. Só sem você. noção. Só você que tá querendo dar uma de, Eu vou me sabe, divertir, eu vou me conscientizadora, divertir, Luiz, quando a ideológica, vacina chegar, cara. Tenha esquerdopata. noção Você deve ser disso aí, mano. esquerdopata. Você deve ser esquerdopata. Esquerdopata? Do que Vai você pra tá Cuba, falando, mano? porra. Você tá Ah, vai pra louco? Cuba. Pensei que tu fosse Vai mais pra liberal. Cuba? É, vai, Você é vai, muito sem vai. noção. Que falta de respeito é essa, cara? O que eu tô falando de Cuba? Eu tô falando de esquerda? Quer dizer, então, que Vai. você se prever de uma doença é ser de esquerda ou de direita? Não vou gastar mais Eu minha não falei que saliva você é branco, contigo. que você é privilegiado. Eu nem falei isso. Ah, agora vai entrar na Poderia ter questão. falado, não poderia? Agora tu vai entrar na questão racial. Só porque eu sou branco, eu não posso fazer Não, você festa. falou só porque eu sou esquerda ou direita. Qual que é a questão? Ah, Se vá, prever de uma Larissa. doença tem a ver com Larissa, posição. menos. Vai ler teus livros,
vai cuidar da tua mamãezinha. Então vai cuidar você da Eu sua vou família e curtir. faz Eu resenha vou com umas curtir. 200 pessoas sem mim, Eu vou beleza? curtir. Então Ah, vai vai te curtir você catar. também. Vai te Ah, vai. catar. Vai te Sai fora. catar. Tem noção. Gordo. Que horror! Meu Deus do céu, que nojo. O povo perguntando, gente, isso é zoeira, né? É zoeira, gente. É zoeira. E Você obrigado, foi acha? Na ótima. primeira que alguém falasse isso pra mim, eu já ia dizer, eu vou fazer uma resenha. Ô, Não, foi Larissa, eu vou fazer ótimo. uma festa. Só para Eu já ia lembrar, cortar, velho. só para lembrar, Eu ia enfim, que cortar a internet. é um pensamento comum nosso, e eu acho Pra que teu caramba. também, né? O quanto, infelizmente, muita gente pensa assim. Muita Muito. gente se coloca como invencível, sem empatia, né? O problema não é só você se afundar, o problema é o que você pode causar nos outros, né? E É um aí lugar isso é uma muito. improvisação, só deixa claro que isso é uma improvisação, né? Tanto Larissa como O eu, povo já apesar de tá não falando. praticar muito, somos atores e ninguém aqui está pregando fazer festa com 200 pessoas, quanto muito Absurdo. somos nós aqui, a gente faz um pãozinho, passa uma manteiguinha e está tudo bem e espera tempos melhores. Mas foi ótima, parabéns. Olha, é muito louco Obrigado. isso. Não, é porque assim, tem um lugar da. Ah, eu vou jogar aqui porque eu sou bem sincera, assim. Não, não rolou festa para 200 pessoas, mas eu já conheço pessoas que se, né, fazem de louca aqui. Tem uma coisa, só dando parênteses sobre o nosso improviso, que é assim: a pessoa posta uma foto na praia. Aí ela fala assim, onde eu queria estar agora. Cara, você tá aí agora. Para de mentir que todo mundo já sabe que você tá na praia. É uma coisa assim, posta TBT, sabe? Coloca. Ai, meu sonho é estar na praia nesse momento. A pessoa tá na praia. Por que ela tá falando assim? É muita hipocrisia, né? É muito essa coisa, é um problema que a gente não apenas tem que se preocupar conosco, mas com os outros também. E a partir Muito. desse momento, né, se isso fosse entendido por completo, talvez a gente estivesse num momento bem melhor do que estamos. Total. Mas eu ainda tenho esperança de que a cabeça e o coração das pessoas, né, serão mais Larissa e menos Luiz Mário nessa situação. Ai, tomara. Como personagens, é Com lógico, né? personagens. Eu Aquelas. só, eu só, É só bom saio para ir no enfatizar, Luiz, senão mercado, o povo vai vou no achar que a gente mercado estava e na feira, tretando. ponto final, né? Vai achar que a gente Larissa, estava tretando. é, muito obrigado, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer Ai, muito, obrigada, saudades de obrigada pelo você, momento. te Saudades. parabenizar pela tua trajetória que você está desenhando, que você está construindo, tá? Pelas coisas que você diz, Obrigada. pela postura que você tem diante da tua profissão, diante, né, das condições que te circundam e que você fala com total propriedade. Admiro muito Obrigada. isso e a gente se encontra aí e vamos continuar se falando. Desejo muita Sim. sorte, força para todos nós. O Diego está mandando um beijo aqui. Lari, Ai, Diego, Diego. Diego, Saudade demais, com amigo. o Diego todo esse carinho, comigo é essa coisa. Mas tudo bem, Eu queria entende? agradecer, Luiz. Também. Nossa, eu quero agradecer pelo seu trabalho, pela sua existência, por tudo que você ensina com tanta generosidade para as pessoas. E você sabe que eu sou a sua fã, que eu tenho muito, muito carinho por você. Você foi excepcional e importante nessa nova fase da minha trajetória, da minha carreira, dessas coisas todas que estão acontecendo e que são começando e eu sou muito aprendiz ainda de muita coisa. Então, obrigada por compartilhar. A gente só Obrigada. ajuda a gente só ajuda quem pode ser ajudado e quem quer ser Ai, ajudado. E você é eu uma quero. delas. Beijo, querida. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Obrigado a todo Boa mundo aí. noite. Valeu. Tchau. Até já.